Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Fraternalmente, cumprimentamos a todos e também agradecemos a união em pensamento de oração. Jesus, certa feita, nos asseverou que quando nos reunirmos em seu nome, no nosso meio, ele estará presente. Vamos confiar em sua assertiva e também no carinho e assistência que toda a cúpula do plano espiritual dispensa a cada um de nós neste momento de união de forças fraternais. Com muita alegria em nosso coração por esta oportunidade dadivosa, vamos nos manter atentos para poder estar em melhores condições para usufruir dos benefícios que o momento oferece. Iniciamos o nosso trabalho envolvendo o Sr. Odair, expositor de hoje, que nos trará esclarecimentos sobre o tema escolhido com base na luz da doutrina espírita. Que assim seja. Boa noite e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O tema de hoje é preocupação e ansiedade. Para tanto, nós vamos estudar o ensinamento de Jesus que está no Evangelho de Mateus,
capítulo 6, versículo 34, que diz: Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque os problemas de hoje já são muitos. Ou, em outra tradução, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mal aqui significa o conjunto das dificuldades, dos problemas que poderão surgir. Jesus estava continuando o Sermão da Montanha e, como está registrado em Mateus, ele finalizava a argumentação sobre preocupação e ansiedade diante das necessidades cotidianas. Jesus não estava proibindo as pessoas de planejar o amanhã nem de ter reservas financeiras. Nós podemos ter uma agenda, uma organização de vida, é claro. O que Jesus ensinava é evitarmos a preocupação e a ansiedade que nos faz não viver o hoje, não viver o presente, e ficando o tempo todo preocupados e ansiosos com o futuro. Jesus, naquela época, falava para pessoas humildes que não tinham capacidade de assimilar explicações profundas. Mas, com os conhecimentos da ciência de hoje, podemos entender melhor os seus ensinamentos. Vejamos então que conhecimentos nós temos hoje. Sabemos que durante milhares de anos de processo evolutivo, o ser humano se preparou, criou mecanismos de defesa para ficar em estado de alerta, criou sistema de respostas que o tornou apto a reagir a perigos, a ameaças, para fugir ou se defender de predadores, para se proteger de intempéries, etc. Desenvolveu também um sistema de antecipação que lhe dá a capacidade de detectar, de antever os perigos ou as ameaças quando ainda estão longe, distantes. Os mecanismos de defesa são disparados por dois hormônios principais, a noradrenalina e o cortisol. A noradrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que é liberado na corrente sanguínea para transmitir sinais nervosos que ajudam a regular funções cerebrais importantes, como o humor, como a concentração, a atenção e até a memória. Junto com a adrenalina, permite responder a situações de estresse, deixando o corpo em estado de alerta mediante algum perigo, aumentando os batimentos cardíacos, o oxigênio no sangue, a circulação sanguínea para os músculos e a dilatação de pupilas, aumentando a respiração e a liberação de glicose no sangue. Esse hormônio é conhecido como resposta de luta e fuga. O outro hormônio, o cortisol, também é produzido pelas glândulas suprarrenais, cuja função é ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue e controlar a pressão arterial. Então, graças à noradrenalina e ao cortisol, o ser humano se mantém em estado de alerta, sempre pronto para enfrentamento de riscos, de ameaças e de perigos. Quando o perigo é iminente, está para acontecer, o organismo humano produz altas doses de cortisol e noradrenalina, necessários para o enfrentamento ou para a fuga. Acontece que antigamente havia predadores, tempestades imprevisíveis e, ao lutar ou ao fugir, o excesso de cortisol e o excesso de noradrenalina era consumido. Passado o perigo, aquelas altas doses de hormônios voltavam ao normal. Era uma questão de sobrevivência na época. Hoje, porém, não é mais assim. Não há mais predadores, a maioria das intempéries são previstas com antecedência, mas os riscos, as ameaças e os perigos são outros, são diferentes, são mais sutis. O dia a dia, o modo como vivemos, num corre-corre constante, bombardeados por enorme quantidade de informações,
nos leva a produzir altíssimas doses de cortisol e noradrenalina. E não temos como sair dessa situação. Não temos como gastar o cortisol e a noradrenalina ficam acumulados no organismo. Estamos sempre preocupados em sermos assaltados, com o risco de perda de emprego, com a pandemia, com a política. Aí passamos do estado de preocupação para um estado de ansiedade, o que é muito mais grave. Muito bem, falamos em preocupação e ansiedade. Vamos entender a diferença entre as duas. A preocupação dispara o gatilho de solução dos problemas, mas a ansiedade não. A preocupação nos leva a pensar em soluções e estratégias para lidarmos com a situação. A ansiedade é mais semelhante a uma roda de hamster que gira ciclicamente sem nos levar a soluções produtivas. Dessa forma, a natureza difusa da ansiedade nos torna menos capazes de resolver problemas. A preocupação cria uma angústia emocional suave, enquanto que a ansiedade pode causar angústia emocional severa. A ansiedade é muito mais poderosa e, consequentemente, leva muito mais a um estado psicológico perturbador e problemático do que a preocupação. Preocupação tende a ser controlável. Para os casos de ansiedade, isso já é muito difícil. A preocupação tende a ser temporária. Resolvido o problema, a preocupação cessa. A ansiedade pode perdurar por longos períodos, saltando de um foco para outro. Uma semana podemos estar ansiosos com uma coisa, na semana seguinte com outra e assim por diante. A preocupação é um estado psicológico normal, enquanto que a ansiedade é considerada uma desordem mental que requer tratamento e ou medicação. Tudo, então, começa com a preocupação. Continuando, quando estamos constantemente preocupados e ansiosos, mantemos, então, níveis muito elevados de cortisol e noradrenalina, gerando inflamação no organismo, alterando vários sistemas do organismo, circulatório, digestivo, respiratório, etc. E vão surgindo vários sintomas, como queda de cabelo, alergias no corpo, alergia respiratória, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritado, perda de sono, além de perda de massa muscular, aumento de peso, diminuição da testosterona, osteoporose, lapso de memória, menstruação irregular, pele oleosa e gordura na região abdominal. Então, Jesus, em toda a sua sabedoria, nos recomenda menos preocupação. Então, vamos aprender a nos preocupar de maneira correta. Há uma maneira certa de se preocupar e há uma maneira errada de se preocupar. Existe um método para solucionar existe um método para selecionar as nossas preocupações, que vamos aprender agora. Vamos listar numa folha de papel 5 fatos que nos deixam preocupados ou ansiosos, como, por exemplo, medo de se contaminar com Covid-19, receio de perder o emprego, preocupação com a guerra entre Israel e o Hamas, preocupação com a economia após a pandemia, preocupação com a pandemia mundial. E num segundo passo, vamos anotar para cada uma das preocupações o grau de controle que temos sobre cada uma delas. Então, se temos um grau total de controle, ou se temos um alto grau de controle,
ou se temos um baixo grau de controle, ou se não temos nenhum grau de controle. Por exemplo, que controle temos sobre a economia do Brasil após a pandemia? Nenhum controle. Então vamos riscar aquela preocupação, esquecê-la e substituir por outra, colocando outra no lugar. Que controle temos sobre os riscos de contrair Covid-19? Temos um baixo grau de controle? Sim, temos. Precisamos usar álcool gel, usar máscara, evitar aglomeração, tomar vacina. Então, nosso procedimento deve ser o seguinte: fazemos tudo direitinho, o que precisa ser feito. E eliminamos, riscamos aquela preocupação e não nos preocupamos mais com ela. Passamos a viver uma vida normal, tomando as precauções, evidentemente. Então, as preocupações e ansiedades nas quais não tenho nenhum grau de controle e as que tenho baixo grau de controle, nós eliminamos e podemos substituir por outras. Ficamos somente com aquelas que realmente temos um grau de controle total ou grau de controle elevado. Esta sim, vamos analisando e tomando as providências que se fazem necessárias. Exemplo, não gastar mais do que ganhamos. Fazer uma reserva financeira para eventualidades. Sair mais cedo para não perder o horário. Dirigir com cuidado. Muito bem. Do ponto de vista clínico, a ansiedade pode ser tratada com medicamentos prescritos por médicos psiquiatras. É recomendado o acompanhamento com psicologia comportal cognitiva, já que o paciente necessita mudar a forma de pensar. Pode ser tratado com medicação, pode ser tratado com meditação, etc. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade pode abaixar o padrão vibratório. Padrão vibratório baixo pode permitir a aproximação de espíritos obsessores, os mais variados, tanto por afinidade de pensamento como cobradores do passado. Então, vamos seguir o que Jesus nos ensinou. Não vamos nos preocupar com os problemas de amanhã, porque os de hoje já são muitos. Para encerrar a preleção de hoje, vamos lembrar que no mês passado, um espírito de luz veio nos dizer a seguinte mensagem na casa da irmã Lina, de apenas 3 palavras, mas muito sábias: fé, esperança e alegria. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos, nesta fase difícil da humanidade, ter fé, ter esperança e viver com alegria. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Agradecemos, Sr. Odair, por suas colocações. As lições do Evangelho sempre nos levam a relembrar e refletir com relação aos nossos deveres e responsabilidades, pois sabemos que os nossos atos trarão efeitos para nós. Colheremos conforme semeamos. Vamos às vibrações da noite. São muitas as necessidades de toda a humanidade, com um imenso universo de apresentação. Que um feixe de luz muito grande possa se formar lá na casa da irmã Lina, aquele pronto socorro espiritual, e ser levada
por equipes de trabalhadores de Jesus em favor daqueles que necessitam. E que esta luz possa ser transformada em um fluido azul muito límpido e envolver todo o planeta Terra, trazendo energias benéficas em prol da paz. Sabemos dos imensos trabalhos que estão sendo realizados através dos ceareiros do bem em favor do momento atual, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Que fagulhas de gratidão possam alcançar estes abnegados e incansáveis ceareiros, para que o êxito desta grande renovação possa ser alcançado. Rogamos que ajude a todos no despertar para o discernimento, a compreensão dos valores mais acertados, para vivenciarmos estes dias de atribulações e provas, propiciando uma trilha segura para nós seguirmos. Ilumine a mente e o coração para o esforço de cada um no exercício do trabalho do bem. Pedimos pela união e concórdia de todos os países, que a alegria divina possa sustentar nossos familiares, amigos e todos aqueles que participam da Casa da Irmã Lina. Queridos benfeitores, renove em cada um de nós a esperança e ajude-nos com o socorro e a proteção. Que o conhecimento das lições do Evangelho de Jesus possam avivar em nosso pensamento e que saibamos utilizar como roteiro para o nosso comportamento em qualquer situação que defrontarmos. Agradecidos estamos, amigos encarnados e desencarnados, nosso Divino Mestre e Senhor, e o nosso bom Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia, por estes momentos, que saibamos conservá-los em nosso coração e pedimos a permissão para encerrar as atividades de hoje, desejando paz e luz no coração de todos. Que assim seja.